Olá, meus irmãos. Bom, esse fundo aqui diferente, né, meus irmãos? Olha que fundo bonito. A plataforma está disponibilizando, eu achei bonito e resolvi colocar aqui para dar um efeitozinho no vídeo. Então vamos lá, meus irmãos. Bom, o assunto que eu quero conversar hoje nada mais é, irmãos, do que o que tem acontecido no mundo. A gente está vendo tudo isso que está acontecendo, esse cenário louco, né? Uma bagunça para tudo quanto é lado. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nem tudo é o que parece ser. A maior parte do que está acontecendo é tudo um teatro, meus irmãos. É um teatro, meus irmãos. Para quê? Para eles instalarem o caos generalizado no mundo todo. E quando isso acontecer, meus irmãos, eles vão trazer a solução. E a solução, muitos irmãos já sabem qual é. É a marca da mão direita, ou na fronte, na testa. E isso vai acontecer, meus irmãos, não falta muito. Vocês podem ver essa inteligência artificial, que ela já está pronta, está cada vez mais avançada. E eles vão usar essa inteligência artificial para manipular a massa, né? Para domar o gado. É isso que eles pensam, meus irmãos. E nós sabemos que existe uma profecia muito antiga e que está lá no livro do Apocalipse, que até os nossos avós, os nossos antepassados, já falavam sobre isso. E naquela época não tinha tecnologia o suficiente para a gente imaginar. Aliás, já tinha, lógico, só que não com o acesso que temos hoje, né? Ficavam lá escondidos com a elite. Então já se diziam, até mesmo em filmes, meus irmãos, antigos, já se dizia que essa marca, ela ia vir na mão direita ou na testa. E hoje, por incrível que pareça, nós estamos vivendo prestes disso tudo começar. É na nossa geração, é na nossa época, meus irmãos. E a questão é que todo esse cenário que está sendo montado, meus irmãos, a maior parte é teatro. Outras é porque tem que acontecer mesmo, né? A profecia vai se cumprir. Um vai querer comer o outro, vamos dizer assim, né? E, meus irmãos, é profecia, não adianta. Não tem por onde escapar, não adianta. Às vezes você vê aí no meio das religiões aí, as profetadas, né? Que falam, é porque o Brasil, porque é isso, porque é aquilo. Vai ser isso, e um monte de coisa. Você fala assim, gente, a pessoa não precisa ser tão inteligente para entender que estamos prestes de uma bomba explodir, meus irmãos. O mundo está prestes a entrar num caos. Só não vê quem não quer. Não precisa ser tão inteligente para entender isso, meus irmãos. Né? Então, assim, outra coisa importante que eu queria compartilhar aqui, de abril em diante, de abril 2025 para cá, algumas coisas têm acontecido e aí colocaram no tabuleiro lá, que os irmãos vão entender o que eu tô falando, colocaram um outro lá no tabuleiro e alguns estão achando que nada aconteceu, estão achando que tá tudo bem. Meus irmãos, agora é o momento mais perigoso que estamos vivendo. Muito cuidado com isso, porque todos foram alertados do que os anjos caídos são capazes de fazer para roubar a chave da mão de cada um que recebeu. Eles, meus irmãos, são capazes de qualquer coisa. E assim, já que tem essas luzinhas aí de fundo, eu vou entrar num assunto aqui importante também. Uma outra profecia já dizia, lá nas escrituras, que quando a besta, o anticristo, o oitavo rei, cada um vai dar um nome para ele, chegar, ele vai chegar segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira. Ele vai usar, como ele tem usado até hoje, toda a tecnologia. Toda a tecnologia. Então, às vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube de pessoas falando assim, nossa, olha lá uma nave espacial.
Nossa, olha lá uma nave de alienígena. Olha lá uma nave, uma luz voando no céu. Meus irmãos, qual foi a parte que vocês não entenderam que tem tecnologia de sobra para eles fazerem isso e muito mais? Qual parte vocês não entenderam que essas... Vou chamar... É como se fosse um avião tecnológico, meus irmãos. Entende o que eu tô querendo dizer? Imagine um avião das mais avançadas e avançadas e avançadas e avançadas tecnologia. Eles têm isso. Enquanto você vai lá e pega um aviãozinho básico ali, né? E sai e leva 1 hora, 2 ou até um dia inteiro para sair de um lugar e para o outro, eles fazem isso em questão de segundos. Em questão de minutinhos. Ó, sai daqui, vai ali, pá, pronto, chegou. Irmãos, e isso já tem... Olha, se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa que alguns conseguiram filmar. Agora, não tem nada de impressionante nisso. Não é um ETzinho verde que vai sair da nave. Olha, gente. Eles podem fazer isso porque as pessoas acreditam em tudo. E se isso acontecer, eu já tô avisando vocês, meus irmãos. São demônios disfarçados de anjos de luz. Eles estão enganando as pessoas. E pode ter certeza que quando esse camarada, esse anjo caído chegar, ele vai chegar querendo fazer um show na Terra. Então, ele vai chamar para si toda a glória, ele vai chegar ao pomposo. Então, ele é capaz de fazer qualquer coisa para ser adorado, para ser aceito pela humanidade, principalmente pelos jovens de hoje. Então, você que está me ouvindo, tome muito cuidado. Muito cuidado. Porque os anjos caídos gostam de oprimir as pessoas, gostam de manipulá-las, gostam de escravizá-las, gostam de fazer elas se sentirem... Primeiro, ele não vai chegar falando quem ele é. É óbvio, né, gente? Que ele não vai chegar, olha, gente, eu sou a besta, tá? Eu sou o 8º rei, eu sou quem ia vir trazer o caos pro mundo aí, trazer a solução. Eu tô aqui, ó, cheguei. Ele não vai falar isso pra vocês. Então se preparem para uma grande farsa que tá prestes a começar. Ele vai querer se passar pelo santo, ele vai querer se passar pelo salvador do mundo. Só que em troca disso, você vai ter que dar sua vida em troca. Ele vai querer te controlar. Então tomem cuidado, meus irmãos. Anjos de luz, eles se transformam em anjos de luz. Olha, olha, presta atenção, se transforma em anjo de luz. Os anjos do nosso Pai, eles não têm poder, eles não podem, têm poder, lógico, mas eles não podem aparecer para o ser humano. Eles não têm essa autorização, meus irmãos. Isso já dá uma margem muito grande para você poder separar o que é anjo caído e o que não é. Os anjos do nosso Pai não têm poder. Ai, irmãos, estou trocando a palavra. Eles têm poder, mas eles não podem aparecer para os seres humanos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se algum suposto ser ou alguma coisa aí aparecer com um show mundial e falar, olha, eu vim de tal lugar e eu vim para salvar a humanidade, então me sigam, aceitem isso, aceitem aquilo, vocês tomem cuidado com isso, porque isso é uma manipulação e enganação, meus irmãos. O Messias já dizia que quando a abominação da desolação, presta atenção nos nomes, chegar, os que estiverem nas cidades fujam para os montes, lugares que foram preparados pelo nosso Pai desde a criação do mundo. Então, nos 4 cantos da terra tem esses lugares que foram preparados pelo nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Então, eles têm o maior telescópio do mundo, meus irmãos. Essa é a parte 1. Eu vou fazer a parte 2. Então, meus irmãos, continuando a parte 2. Eles têm o maior telescópio do mundo. E qual é a finalidade? Nem tanto o nome dele se chama Lúcifer. Qual é a finalidade? De monitorar
quando começa o primeiro ai. Irmã Vanessa, mas quando começa o primeiro ai? Quando o meteoro cair no meio do oceano. Aí inicia o primeiro ai do Apocalipse. Ali inicia os 1335 dias que falou Daniel, que antecede a volta do Messias. Por isso que ele fala: bem-aventurados aqueles que esperam e chegam até 1335 dias. Só pode esperar quem for para as montanhas, quem for para os lugares preparado pelo nosso Pai. Lá essas pessoas vão poder esperar esses dias se cumprirem. E aí sim, por isso que Daniel fala: bem-aventurado essas pessoas, são felizes essas pessoas que podem esperar e chegar até 1335 dias, porque elas vão ver o Messias vindo para a Terra, o Messias voltando. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o caos, ele vai ser instalado nos 4 cantos da Terra. Eles vão dar um jeito disso acontecer. E é profecia. Profecia é porque o Pai, ele sabe muito bem como funciona a mente dos anjos caídos. Ele sabe o que eles são capazes de fazer. Então o Pai, ele envia para João uma profecia. E ele explica ali, meus irmãos, para João, as coisas que vão acontecer, que já aconteceram, que estavam acontecendo e que iria acontecer. Então ele começa a explicar isso para João. Através de um anjo, né? O pai envia um anjo ali para conversar com João. E assim, como eu estava falando para vocês, meus irmãos, os anjos do nosso pai não têm autorização para aparecer para seres humanos. Os anjos do nosso pai, eles só podem aparecer para alguém se eles nascerem nessa terra, assim como foi o Messias, assim como foi João Batista, assim como foi os apóstolos e assim como foi os 24 anciões, os 24 profetas. Todos eles foram anjos que nasceram em carne e osso aqui na terra. E assim vai ser as 2 testemunhas e os 144 mil selados. Eles precisam nascer em corpos, nascer, para poder se comunicar ali com os seres humanos, né? Então, por isso que eu digo para vocês, nós nunca estivemos sozinhos, meus irmãos. O nosso Pai sempre enviou os anjos para nos ajudar nessa terra, né? E agora nós temos aí as 2 testemunhas e os 144 mil selados, né? Com a gente, né? Para nos ajudar. Ainda mais agora, nesse final, né? Nessa reta final. Ai de nós se estivéssemos sozinhos. Ai de nós. Eles teriam já destruído tudo. Com essas bombas atômicas que eles criaram, já teriam acabado com tudo. Mas, meus irmãos, voltando ao assunto. Muitos de vocês aprenderam no sistema religioso que vai haver o arrebatamento, que quando chegasse a hora as pessoas iriam desaparecer e só iriam ficar as pessoas ruins na terra ou aquelas que não acreditassem em nada e ali elas iam passar pela tribulação. Então eu tenho um recado para vocês. Enganaram vocês. E eu vou explicar o porquê enganaram vocês. Bom, o Messias, quando ele dá a carta ali, né, para João, ele deixa bem explicado ali, meus irmãos. Quando o Messias fala em Mateus 24, quando ele fala assim, ó, quando vocês verem a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, os que estiverem na cidade fujam para os montes. Por que você acha que o Messias está dando essa dica para as pessoas? Porque as pessoas vão estar aqui quando isso acontecer. Né? Nem tanto o Messias, ele fala, né? Tem uma passagem lá, acho que não sei se é no final do Mateus 24, meus irmãos, mas ele fala que ele vai dar ordem aos anjos para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Primeiro, vai ressuscitar os salvos e depois os salvos que estiverem vivos. Olha, presta atenção, os salvos que estiverem vivos antes do tocar da última trombeta ou no tocar da última trombeta, eu vou colocar aqui na descrição, tá, meus irmãos? Então, como? Para que o Pai iria enviar as 2 testemunhas se todos que vão estar aqui perderam a salvação? Não tem mais salvação, acabou. Acabou, vão ter que passar pela... Entendeu?
Então, meus irmãos, não faz sentido. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer para vocês é que agora é a hora, é o tempo de vocês se descontaminarem do sistema dos anjos caídos. Quais são esse sistema? Política, religião. Todas as religiões que foram criadas por demônios, disfarçados de anjos de luz, para afastar vocês da verdade. Muitas pessoas hoje têm dificuldade em acreditar na verdade, porque elas já passaram por tantas religiões, e aí hoje, quando chega a verdade, ela pensa que é outra religião. Pelo fato de estamos falando do Pai e do Messias. Não, meus irmãos. O Pai e o Messias é real. Eles existem. O que aconteceu quando o Messias esteve aqui na Terra é real. O que vai acontecer daqui uns dias é real, meus irmãos. Só que o que estão ensinando nas religiões, não. Eles estão mentindo para vocês. Ai, que você precisa vir pro templo de pedra para você buscar Deus. Que você precisa fazer corrente para você obter o que você quer. Barganha, né? Que você precisa dar isso para você obter o que quer. Que você precisa dar dízimo. Que você precisa dar oferta. Que você precisa fazer sacrifícios. Que você precisa... Que mais? Ah, é tanta coisa que eles pedem. Que você precisa fazer jejum. Que você precisa fazer isso. Que você precisa fazer aquilo. Meus irmãos, é tudo mentira. Começa a comparar o que o seu líder religioso está dizendo para você com o que o Messias ensinou. Vocês vão ver que não bate. O Messias disse para você orar em secreto. Eles estão pedindo para você ir lá no templo de pedra, ficar em pé e orar em voz alta e ainda bater palma. Tá tudo errado, meus irmãos. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte. A profecia vai se cumprir. E o que você tem feito? Você ainda está no sistema religioso? Se você ainda estiver no sistema religioso, começa a ler as escrituras. Pede para o Pai, Criador dos céus e da terra, para o Pai, como o Messias ensinou. Pai nosso, é Pai. Pai não é Deus. Deus é o Deus carrasco desse mundo, que eles chamam do Senhor dos exércitos, que mata, que rouba e que destrói. O nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ele não é assim. Então, você vai chegar no nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e vai pedir ajuda para Ele. E vai falar, Pai, me mostra a verdade. E o Pai, Criador dos céus e da terra, Ele vai te ouvir. Você vai pedir isso em secreto. E Ele vai começar a te mostrar a verdade. E você vai se alimentar do pão verdadeiro, que é o Pai, que é o Messias. E é simples, meus irmãos. Sai do sistema religioso. Morre e nasce como uma criança, aprende tudo de novo. Com quem? Com o Pai, com o Messias, com os irmãos que estão aí, ó, nos 4 cantos da terra falando a verdade, dizendo para vocês sair desse sistema dos anjos caídos que fica enganando e manipulando as pessoas. Aí você vai amar o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e aguardar. E quando você vê, presta atenção, meus irmãos. Esse é o vídeo 2. Eu vou fazer o vídeo 3 para continuar o assunto. Quando vocês verem a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, é assim que diz a profecia, meus irmãos, que ela vai estar no lugar onde ela não deveria estar. Porque hoje, onde é o castelo dela? É lá no Vaticano, certo? Só que eles têm o maior telescópio do mundo. Lembra que eu falei do primeiro Eye? Então, eles estão monitorando esse meteoro. E eles sabem que esse meteoro vai dar início aos 1335 dias e ela vai ser obrigada a assumir o trono dela. Entendeu? Então, por isso que eles estão lá monitorando, porque Roma é a altura do mar. E quando eles verem que está vindo para a Terra, eles vão meter o pé de lá. E vão para onde? Para o segundo maior país católico do mundo, segundo maior lugar católico do mundo, que é o Brasil. E aí, meus irmãos, ela vai ser obrigado, ou ele, né, porque ele vai ser obrigado a assumir o trono dele, É que, irmãos, é um anjo caído que... Por isso que Apocalipse chama de besta, porque nem ele sabe o que ele é. Mas, enfim. E aí ele vai ter que assumir o trono dele. E para ele assumir o trono dele, pode ser que ele assume 30 dias antes do meteoro cair, ou 30 dias depois. Pode ser que ele espere o caos se instalar para depois ele chegar.
com a solução? Não sabemos. Temos que aguardar, meus irmãos. Agora, você deve estar se perguntando, nossa, mas o que eu devo fazer então? Né? Estamos prestes de tudo acontecer. O que eu devo fazer? Bom, primeiro, sair das religiões. Porque o Messias, quando veio aqui na Terra, ele não ensinou religião para ninguém. Não ensinou a ser budista, não ensinou a ser espírita, não ensinou a ser católico, não ensinou a ser evangélico, não ensinou nada disso. Isso é o que os seus líderes religiosos estão ensinando. O Messias, ele deixou bem claro que quando você quiser falar com o Pai, entra no teu quarto e ora em secreto. Né? Ele deixou bem claro. Mas o que estão ensinando por aí? Né? Atos 7,48 deixa claro que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas o que os líderes de vocês estão ensinando é totalmente ao contrário. Começa a comparar, meus irmãos, o que o Messias ensinou, né? O que os apóstolos vieram ensinar, e você vai chegar numa conclusão. Agora, o livro Bíblia, ele foi muito manipulado. E como que você faz para identificar o que é verdade ali dentro e o que é mentira? Usando os mandamentos do Pai. Não matar, não roubar. É só você pegar os 10 mandamentos e você usar ele como peneira, que você vai conseguir pegar todas as farsas, tudo aquilo que é do Pai e que não é, ali dentro. Então, meus irmãos, o grande vinho que embriaga as pessoas é o livro Bíblia em si, que foi construído lá pelo Império Romano. Eles que decidiram o que eles iam colocar, o que eles não iam. Começou lá com os judeus. Essa que é a verdade. Começou lá com eles. Aí depois veio passando de mão em mão, chegou ali em Roma, aí no Tratado de Latrão e no Concílio de Nicéia, em tudo isso, aí foi ficando cada vez pior. Essa que é a verdade. Porque hoje, se você for ver, tem Bíblia do pai, tem Bíblia da mãe, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia não sei do que, tem Bíblia do gato, todo no exemplo, tá, irmãos? Bagunçaram. Essa que é a verdade. Bagunçaram com tudo. Então, meus irmãos, voltando ao assunto. O que deve fazer? Obedecer o que o Messias ensinou. Não é o que eu tô dizendo para fazer, meus irmãos. É o que o Messias pediu para fazer. Que quando chegasse a hora, tinha que sair das grandes cidades. E você não precisa ser tão inteligente, ou as pessoas não precisam também ter o livro Bíblia para poder entender que quando acontece um caos, aonde tem a maior aglomeração de pessoas é o pior lugar a se viver. Então presta atenção no que eu estou dizendo, meus irmãos. Tudo começa com a queda do meteoro no meio do oceano. Olha para o céu. De manhã, quando você acordar e ainda estiver escuro, olha para o céu. À noite, sai fora lá da sua casa, vai lá no quintal, olha para o céu. Começa a observar as estrelas. Observa o sol. Observa a lua. Observa a terra. Já estão dando sinais, meus irmãos. Já estão dando sinais. Então, assim, e com a tecnologia que está tendo hoje, irmãos, nem tem como durar muito tempo esse mundo. Porque eles criaram um sistema que vai se autodestruir. Eles fizeram isso, os anjos caídos. Não foi o nosso pai, não foi o nosso Messias, os nossos irmãos, não. Foram eles, meus irmãos. Você entendeu? Segundo, lembra? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígios da mentira. Se preparem, meus irmãos. É necessário que vocês tenham muito bem definido, os irmãos que já estão na verdade, que já entenderam, que já saíram do sistema, dos caídos, já entenderam como funciona. É necessário que vocês segurem com as duas mãos a chave e tenha muito bem definido e decidido dentro de vocês. Andar com o Pai e com o Messias. Porque o que está vindo vai ser algo... Vai ser terrível, meus irmãos. Muito terrível. Esse mundo vai ficar bem pior. Se vocês acham que tá ruim, não é nem um começo, meus irmãos. Não é nem um começo. A Segunda Guerra Mundial foi um teste. Olha para vocês verem. Foi um teste.
Então vocês imaginam que não tá vindo, né? Como nunca houve e nem haverá. Vocês imaginam que tá vindo. Então vocês que estão me ouvindo pela primeira vez e ainda fazem parte do sistema religioso que foi criado pelos anjos caídos, presta atenção no que eu tô falando. Sai dela. Apocalipse 18:4. O Messias já disse bem claro, sai dela, povo meu, povo meu, sai dela, não fica no meio dela, para vocês não precisar passar o que eles vão ter que passar, porque eles vão ter que dar conta, viu, meus irmãos? Eles vão começar a dar conta, tudo que eles fizeram com a humanidade aqui, eles vão começar a pagar aqui, tudo que eles fizeram com a humanidade estão fazendo. Então, se você que está me ouvindo é inteligente, começa a pensar. O que você quer? Você quer a verdade? Se você de fato quer a verdade, então busque. Porque quem busca, encontra, meus irmãos. Busca a verdade. Ela é simples. Você não precisa pagar um centavo. Entendeu, meus irmãos? Você não precisa ficar fazendo penitência, sacrifício, jejum, campanha, dar o seu tutano. Além de você dar seu dinheiro, você tem que dar o seu tutano também. Você não precisa nada disso, meus irmãos. Olha a simplicidade que foi o Messias. Olha a história deles. Olha os filmes. Olha lá The Chosen. Assiste lá The Chosen, né? Veja a simplicidade, meus irmãos. Agora, o que passar de amor ao Pai e amor ao próximo, às vezes eu conversando com as pessoas falam assim, nossa irmã, mas tem muitas pessoas boas dentro das religiões. Então, escuta o que eu vou te falar. Se aquela pessoa for boa, ela vai sair do sistema religioso. Porque uma pessoa boa, ela não consegue ficar lá dentro. Sabe por quê? Lá dentro ela vai ver tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta patifaria, que ela não vai conseguir fazer parte daquilo. Se ela fazer parte daquilo, ela está cooperando com a mentira. Então, uma pessoa boa, ela sai das religiões. Por isso que o Messias falou, ele deixou bem claro. Ele falou, olha, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. E eu a chamo para fora. Olha só ele dando a dica. Meus irmãos, ele está dando a dica. Ele chama para fora dos apriscos. Então, meus irmãos, tá chegando a hora. E vocês precisam se prepararem. Vocês precisam se prepararem, meus irmãos. Tá chegando a hora. Então, vocês que estão me ouvindo, lembre-se, primeiro ai, a queda do meteoro no meio do oceano. A besta, o anticristo, cada um dá um nome, ele tem que assumir o trono dele, no lugar onde ele não deveria estar, meus irmãos. Qual é o segundo lugar mais católico do mundo? América do Sul. Brasil é o segundo maior templo, né? O segundo maior templo católico do mundo. Onde que é? Então, presta atenção. Liga os pontos. Então, esse é o vídeo 3. Eu vou pro vídeo 4. Então, vamos lá pro vídeo 4, né, meus irmãos? Então, e o segundo maior templo católico do mundo é aqui na América do Sul. Todo mundo já sabe onde fica, né? Eu vou deixar aqui para vocês saberem. Então, quando vocês perceberem uma movimentação grande, assim, pode ser que eles tentem ocultar, mas eu acho meio difícil, né? O 300 milhões se ocultar, eu acho um pouco meio que impossível. Aí você vê lá aquela cúpula toda vindo para cá, já fica de antena ligada. Vocês já ficam de antena ligada. Meus irmãos, é como eu disse. De abril para cá, algumas pessoas, quando viram que colocaram aquela peça lá no tabuleiro, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aquele lá, né? Colocaram outro lá. Colocaram lá. Muitos estão achando que não aconteceu nada, tá tudo bem, tá tranquilo.
Outros desacreditaram. Falaram, tá vendo, né? Não vai acontecer nada. Besteira. Teoria da conspiração. Vocês estão ficando louco. É isso e aquilo outro. Irmãos, esse momento é o momento mais perigoso que nós estamos vivendo. É o momento mais perigoso que estamos vivendo. Irmãos, nem tudo é o que parece ser. Muito cuidado. Muito cuidado. Como nosso irmão um dia falou, e eu me lembro, nosso irmão Robert uma vez falou, eu me lembro até hoje. Ele falou assim, vocês vão dormir num dia, quando vocês acordar, esse mundo pode estar no caos. Irmãos, tomem cuidado. Então, meus irmãos, agora é tempo de se preparar, né? Vocês que estão me vendo aqui no TikTok, no YouTube, a questão é, o que você quer? Você quer a verdade ou você quer a mentira? A verdade é a coisa mais simples que tem. Amar o Pai, acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e ficar longe desse sistema que foi criado pelos caídos, política, religião, todos esses lixos. É tudo lixo, meus irmãos. Isso aí só serviu para colocar um ser humano contra o outro, vocês não perceberam? Quer saber qual é a verdade? Olha para o Messias. Olha para o Messias, vai lá. Olha lá. Compara. Entende, meus irmãos? Então, assim, a gente está vivendo um momento bem complicado. Bem difícil. Aqueles que estiver atento vão perceber. Sabe, irmãos, não precisa você ter uma religião, ler livros, ser formado em teologia, hermenêutica, homilética, não sei o quê, ter bacharelado. Não precisa de nada disso. Para você entender o que é amor ao próximo. Para você entender que alguém criou os céus, a terra, essa perfeição que é, né, a forma como é criada as coisas no seu determinado tempo, a lua, sabe, o sol, as estrelas, numa harmonia fantástica. Quando isso é quebrado, porque os caídos fazem de tudo para destruir, eles destroem tudo, destrói a natureza, destrói os animais, destrói os seres humanos, destrói tudo. É eles que destroem. Por isso que o nosso Pai, ele dá lá, ele pede para o anjo conversar com João na ilha de Patmos, porque o nosso Pai já sabe qual é a mentalidade dos anjos caídos, sabe o que eles vão fazer. Então o Pai vem um pouquinho antes e fala assim, avisa o João para o João avisar os seus irmãos, que vai acontecer isso. Muitas pessoas vêm me questionando a respeito da mulher que está sentada sobre 7 colinas. Meus irmãos, vocês podem pesquisar aí. Pesquisa aí. Qual é o lugar que a mulher está sentada sobre 7 colinas de cor púrpura, escarlate e faz com que os reis da terra se prostituem? Pesquisa aí. Não é Portugal não, viu? Que teve uma pessoa aí que falou que era Portugal, que Portugal também tem 7 colinas. Mas tem que se enquadrar dentro desse trechinho. Cor púrpura, escarlate, todos os reis da terra, tá? E essa profecia era para agora, não era para aquela época não, porque naquela época nem os outros continentes existiam. Aliás, existia, mas não da forma que é hoje, né? Então, assim, outra coisa, o Messias fala, quando este evangelho, quando esta verdade que eu estou ensinando, ele fala, né? Vou desenhar aqui. Quando essa verdade que eu estou ensinando chegar em testemunho em todas as nações, aí então tudo começa. Aí então será o fim. O Messias deixou claro, meus irmãos. Naquela época não existia todas as nações ainda. Tinha nação que nem existia. Então, liga um ponto no outro.
Quando a gente vem aqui falar, as pessoas pensam que é religião. Não é, meus irmãos. A religião é totalmente diferente. Diferente o que de fato o Messias veio ensinar quando ele esteve aqui. Então, hoje as pessoas estão acordando. Muitos irmãos estão indo pro YouTube, TikTok, Quai, pra tudo quanto é lado, falando a verdade pra vocês. Sai dela. Sai do sistema religioso. Não façam parte dela. Porque a conta vai chegar, meus irmãos. Ou vocês acham que toda essa maldade que eles estão fazendo, que tudo que eles estão fazendo vai ficar por isso mesmo? Vai não. Não vai não. Vai pagar. E vai começar a pagar aqui, meus irmãos. Tudo que esses anjos caídos estão fazendo e estão enganando a humanidade, eles vão começar a pagar aqui. Tá? Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês que estão ouvindo a verdade agora, que estão entendendo. Todos vocês que ouviram antes de tudo começar e que aceitaram a verdade, amar o pai, amar o próximo, né? Ou às vezes a pessoa não acredita em nada, mas ela pratica amor ao próximo. Ela não se contamina com esse sistema louco, desvairado, mas ela é uma pessoa boa, ela pratica amor ao próximo. Todos esses irmãos, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de nada, mas ela é uma pessoa boa, ela pratica amor ao próximo, ela não faz parte de religião desse sistema louco. Todos, um dia antes da besta se assentar, uma das duas testemunhas, meus irmãos, fez um pedido para o nosso pai. E o que ela pediu? O que essa testemunha pediu? Ele fez um pedido. E ele disse que um dia antes, esse foi o pedido que ele fez, que um dia antes da besta se assentar, todos os nossos irmãos, nos 4 cantos da terra, vão receber a cura. Ah, irmã, não tem o braço. Você vai ter o braço. Ah, irmã, não tem a perna. Tu vai ter a perna. Ah, irmã, não tô enxergando. Tu vai enxergar. Não tô ouvindo. Você vai ouvir. E aí vai ser derramado o poder do nosso Pai nos 4 cantos da terra como testemunha. Essas pessoas vão testemunhar o poder do nosso Pai. Esse presente que o Pai vai dar para essas pessoas que entenderam a verdade. As pessoas que entenderam a verdade e aceitaram a verdade, essas vão receber esse presente. E aí, meus irmãos, isso vai acontecer. Então, se preparem, estejam preparados, porque a qualquer momento tudo pode acontecer. Não se iludam com o teatro que eles estão aprontando. Estejam sempre preparados para qualquer momento. Esse é o 4º vídeo e eu vou fazer mais um vídeo. Então, esse é o vídeo 5, tá, meus irmãos? Então, voltando ao assunto. Então, essas pessoas serão curadas um dia antes da besta assumir o seu trono. Então, outra coisa importante que eu quero compartilhar com vocês é algo que o Messias disse, mais uma vez eu vou repetir, né? Quando vocês verem a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, os que estiverem nas cidades fujam para os montes. Muitos de vocês vão ver escrito nas escrituras Judeia, está adulterado. Primeiro, que nem a letra J existe nos originais. Então, já começa por aí. O Messias está falando das cidades, tá? Sair das grandes cidades, ir para os lugares, meus irmãos, que o Pai fuja para os montes. Nos 4 cantos da terra tem os lugares preparados pelo nosso Pai. Em Apocalipse diz bem claro sobre isso, que a mulher fugiu para o deserto, onde o Pai já havia lhe preparado o lugar para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Tá tudo escrito lá em Apocalipse, meus irmãos. É só vocês lerem. Ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Então, quando essa hora chegar, né, esses lugares serão protegidos pelos nossos irmãos, os 144 mil selados, e pelos gafanhotos. Porque quando esse meteoro cair, meus irmãos, no meio do oceano, os gafanhotos vão vir. E eles vão vir para fazer a separação. Eles vão fazer uma barreira nesses lugares preparados pelo nosso Pai. Só vai poder entrar aqueles que tiverem o selo do nosso Pai, no espírito. É diferente do que a besta faz. A besta quer marcar o gado.
ela não consegue enxergar como o nosso pai enxerga. Então, por isso que ela tem que marcar o gado, né? Mas o nosso pai não. O nosso pai, ele sela a pessoa através do Espírito e todos que são do reino do nosso pai conseguem enxergar isso, né? Aqueles que têm o selo vão conseguir enxergar. Então, por isso que esses gafanhotos, eles vão conseguir fazer esse cerco nesses lugares e eles vão conseguir enxergar aqueles que têm o selo do pai e aqueles que não têm. Então, você que está me ouvindo e você insiste em ser teimoso, você insiste, né, o orgulho, o ego, não deixa você enxergar qual que é a verdade. Que a verdade é mais simples, é o ser humano que complica as coisas. Mas a verdade do Pai do Messias é bem simples. É bem diferente do que é ensinado no sistema religioso. Então você que insiste no erro, né, você quer, porque quer continuar nas religiões para agradar o seu líder religioso, né, ou por medo, ou por qualquer outro motivo, e você insistir nisso, e você ficar nas grandes cidades, saiba de uma coisa. Você vai ficar nas grandes cidades e você vai ver que tudo isso que estamos falando vai acontecer. As duas testemunhas vão estar nas grandes cidades também. E elas vão estar falando justamente isso que a gente fala. Aliás, elas vão repetir, né? Vão estar repetindo, porque hoje elas também falam. Os 144 mil selados, os outros irmãos estão aí nos 4 cantos da terra, fazendo vídeos, compartilhando de várias maneiras. É muitas maneiras, tá, meus irmãos? Que os nossos irmãos estão compartilhando a verdade. Vocês não têm noção. É de muitas maneiras. Não pensa que é limitado só aqui no YouTube. Que não é. Não é. Então, essa verdade que estamos compartilhando hoje, as duas testemunhas vão estar nas grandes cidades, levando para os outros irmãos, os que foram teimosos, né? Muitas ovelhas estão lá nos apriscos e não tem força para sair, devido à manipulação desses anjos caídos, desses demônios que estão disfarçados de anjos de luz. E aí o que vai acontecer? Esses irmãos que foram teimosos, eles vão perceber e eles vão se arrepender. Eles vão se arrepender. E eles vão reconhecer a verdade. Eles vão falar assim, puxa, o que eu fiz, cara? Eu fui muito teimoso. Nossa, e agora? Só que o pai, ó, para você ver, né, meus irmãos, como o nosso pai é bom. Nossos irmãos, né? Esses irmãos que se arrependerem e reconhecerem a verdade na grande tribulação, eles ainda, se eles conseguirem sobreviver, eles vão ter ainda uma chance de ir para os lugares preparados, aonde já vão estar os outros irmãos lá. Só que eles só vão poder ir para esses lugares quando as duas testemunhas morrerem. Então, aí esses irmãos vão poder ir para esses lugares, os que sobreviverem, tá, meus irmãos? Porque, infelizmente, muitos vão acabar sendo pegos e vão acabar pagando com a própria vida, né? Mas os que conseguirem sobreviverem, eles vão conseguir ir para os lugares preparados quando as duas testemunhas morrerem. Esses irmãos, alguns deles, têm filhos, têm crianças. Quando a grande tribulação começar, os pais que vão começar a presenciar coisas horrorosas nessa terra, meus irmãos, vão começar a ficar em pânico. Eles podem levar os seus filhos nessas montanhas e entregar para os 144 mil selados, os nossos irmãos. Eles podem fazer isso se eles quiserem. Porque as crianças, meus irmãos, as crianças, a responsabilidade das crianças é dos pais. É dos pais. Então, se os pais quiserem proteger os seus filhos, eles vão poder entregar os seus filhos para os 144 mil selados, que são anjos, que vão estar em corpos de seres humanos, mas vai ser um corpo diferente, tá, meus irmãos? Então, todas as pessoas, elas vão conseguir identificar. Elas vão ter como identificar.
Vai ter sinais. Então, não se preocupem. Só que vai ter aqueles malandros também que eles vão querer se passar pelos 144 mil selados, tá? Então, muito cuidado, tá, meus irmãos? Uma das coisas como que você identifica? Os 144 mil selados não tem religião nenhuma. Eles não fazem parte de religião e de sistema nenhum. Isso é um ponto muito importante para você saber identificá-los. Mas o pai vai dar outros sinaizinhos. Então, se você quiser proteger teu filho, pro teu filho não passar fome, não passar sede, não conhecer a morte, e ainda você ter a chance de encontrar eles depois, então você pode entregar os seus filhos para os 144 mil selados, quando tudo começar, tá, meus irmãos? Aí sim. Aí esses anjos, os nossos irmãos, vão pegar os seus filhos e vão levar para esses lugares protegidos, nas montanhas. As crianças e os salvos vão conseguir olhar para as montanhas e enxergar esses lugares cheios de luz. Eles vão conseguir enxergar isso, tá? Então, meus irmãos, fazem de tudo para que vocês não fiquem. Sejam inteligentes, sabe? O que vocês perdem? Vocês foram presos num sistema durante muito tempo, como se fosse um passarinho na gaiola. E agora alguém abre essa porta e fala para vocês, olha, sejam livres, sai, vocês podem voar, vão. Mas vocês insistem em continuar dentro da gaiola. Então hoje nós estamos falando para vocês, saem daí desses apriscos. Sejam livres. Olha, o pasto verdejante tá lá com o nosso Messias. É amar o Pai, amar o próximo, seja livre. Mas vocês estão insistindo em viver numa matrix. A mente de vocês estão ali, presa naquele sistema. Presa no seu líder religioso. Preso em título. Preso nesses lixos todos, meus irmãos. Então agora a gente está dizendo para vocês o que vocês precisam fazer para vocês serem livres. Para vocês morrerem como uma criança e nascer de novo. Foi o que o Messias falava para Nicodemos, que era um outro religioso do sistema. Mas Nicodemos, meus irmãos, vocês viram, né? Ele não entendia. O Messias queria falar com ele, o Messias fala das coisas terrenas, e mesmo assim ele não entendia. Você imagina se o Messias falasse das coisas do reino dos céus? As pessoas não entendem, meus irmãos. Isso, para muitos, o que eu tô falando aqui, é loucura.